Nesse momento, praticamente a pauta nacional é o ajuste fiscal. Em todos os lugares que tem algum debate, o que se fala é sobre a crise, sobre dívida e como chegamos até aí. A grande verdade é que poucos na verdade, têm a dimensão do buraco que temos no nosso orçamento aí. Qual é o rombo que está nas contas públicas? Por que esse ajuste? Quanto se gastou e onde se gastou? Essa é uma pergunta que aos poucos vai se descortinando, aos poucos vai se mostrando, mas uma ideia a gente já tem. Alguns programas do governo fez com que o Brasil chegasse nessa situação, que não é tão simples do jeito que alguns querem passar. O senador Cristóvão Buarque foi muito feliz em trazer esse tema aqui hoje. Um debate grande, um debate à altura dessa casa. Um debate que fala sobre a vida econômica do país e que traz algumas reflexões. Mas a grande pergunta que fica é: por que de repente, o Brasil que vinha sendo cantado em verso e prosa, fazendo parte já de um grupo que já se caminhava para ser do primeiro time da economia mundial, já se falava que estava entre os mais fortes países, economicamente falando, falava-se tanto na palavra emergente, que já não ouvimos tanto mais isso. Falava-se tanto em BRICS, faz dias que eu não ouço a palavra BRICS, que era o grupo o bloco econômico, Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia, dos países que estavam se desenvolvendo. Mas mesmo ali naquele grupo, a gente já estava um pouco atrás, que era na questão da educação. Já os dados já mostravam isso. Bom, mas do jeito que o país estava vindo de vento em popa, crescendo e se desenvolvendo, logo pensei, seríamos ponta também. E criou-se aquela sensação de que agora íamos. E olha que desde pequeno que eu ouço o senador Assis, que nós somos o país do futuro. Mas eu pensei, agora vai. Mas, infelizmente, descortinou-se o véu da realidade e estamos aqui diante do que aconteceu. Eu vi programas, e eu cito aqui o Moderfrota, que disse que era para aquecer a economia. E nós pensávamos que era. E depois a gente descobre que não foi bom para o país, não foi bom para ninguém, tirando para alguns que venderam algumas máquinas a mais, mas não aqueceu a nossa economia, porque, na verdade, essas máquinas vieram de fora. Não ajudou o Brasil do jeito que pensava, porque na parte vamos colocar aqui, na questão dos caminhoneiros, por exemplo, causou um problemaço. Agora estamos com um excesso de 300 mil caminhões no mercado. Naquele programa dos maquinários que foram para as prefeituras, eu conversei com alguns prefeitos no dia da entrega, e ali eu já comecei a desconfiar que tinha alguma coisa que não ia bem. Um prefeito chegou para mim preocupado e disse, fizeram o programa para entregar essas máquinas e colocaram todas as máquinas no município polo, para poder depois distribuir, obviamente, para fazer a cerimônia. E um prefeito de um pequeno município me perguntou, eles vão pagar o frete daqui até a minha cidade? Porque eu não tenho dinheiro para pagar o frete. E eu pensei, bom, se ele não tem o dinheiro, se na prefeitura não tem o dinheiro para ele pagar o frete daqui até lá, nas próximas revisões desse maquinário, porque são maquinários modernos, ultramodernos, e só tem como fazer as revisões na capital, ele não vai ter dinheiro nem para fazer a revisão, nem para o frete da revisão. Agora, imagine se um motor ou uma bomba injetora do maquinário daquele se quebrasse. Então, eu já vi que ali tinha alguma coisa meia estranha. Mas foram distribuídas máquinas para quem quis. O programa de creches. Creches suntuosas, lindas.
mas muitos municípios, senadora Ana Amélia, estão com um problema agora, porque o prédio vai custar, nós vamos ter que pagar a conta desse prédio, mas o custeio disso é muito mais caro. O custeio disso é que é o problema. Mas eu vi também algumas coisas que aconteceram nesse programa, de construir creches suntuosas em alguns distritos. Construir uma creche para 260 crianças, quando no distrito tinha 30, 40 crianças no máximo. E assim foram. Assim foram vários milhões mandados no país afora, assim, sem muita métrica para medir, para você saber qual a relação entre o gasto e a eficiência desses gastos. E agora chegamos nesse momento, em que de repente se acordou de que a coisa não ia bem. Mas eu quero passar aqui a palavra para a senadora Ana Amélia, que solicitou a parte. Senador José Medeiros, eu estou lhe ouvindo e pensando, vendo as outras coisas que podem complementar o seu raciocínio. Falou do Moderfrota, falou da entrega das máquinas. Estávamos hoje de manhã na Comissão de Agricultura, que o seu colega também do Mato Grosso, o Wellington Fagundes, mencionou esse fato. Não tem dinheiro para combustível, senador, da máquina que foi entregue na prefeitura. Imagine para o equipamento se quebrar. E, às vezes, não é esta a prioridade da prefeitura. Ela está precisando de um dinheiro para comprar remédio para dar para a população. Mas ela não é consultada, porque é um programa, claro, que dá visibilidade para o governo, vai o ministro lá entregar a máquina, tirar foto, aparece, é um bom marketing. Só que a realidade é outra. Moderfrota a mesma coisa. Aí tiveram que prorrogar as dívidas, as parcelas a pagar para os caminhoneiros que compraram as máquinas. É bom, a linha de crédito é importante, precisa estimular. E eu vou lhe dar um outro programa. Estou vindo agora de uma reunião com o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Os prefeitos do meu estado, as UPAs, que são unidades do pronto atendimento, que fica entre a saúde básica, o atendimento à família e a alta complexidade, quer dizer, o meio de campo, extremamente importante, muito importante, desafoga uma ponta e a outra. As prefeituras estão bancando, no mínimo, a metade do custeio, porque construir a creche, que Vossa Excelência falou do programa das creches, é fácil. O prédio é fácil. O problema é o custeio, é funcionar. E aí é que está o maior gasto. Então, as UPAs, que o governo federal criou um programa muito bom, o governo federal deveria bancar a metade desse gasto, metade, 50%. 25% para a prefeitura e 25% para o Estado. Hoje, a prefeitura está, ela, bancando a metade, porque os outros entes, nem a União manda, está mandando 30%, 35% dos 50%. Então, como fica o planejamento financeiro de uma prefeitura municipal, de uma pequena, média ou grande? Esse é um programa. E, para terminar, não interromper mais o seu discurso, que está alinhavado com o pensamento lógico, as pessoas perguntam isso. O FIES, Financiamento Estudantil, Vossa Excelência e eu estudamos com bolsa de estudos, nós sabemos da importância deste programa. 100 mil jovens que queriam acessar o ensino superior estão impossibilitados porque foi cortado o FIES por conta da crise financeira. Então, alguma coisa está muito equivocada, está muito errada em nosso país. Nós vamos descobrir o que está errado, não é mesmo, senador? Tomara, senadora Ana Amélia, tomara. E o que nos preocupa é que foram feitos esses gastos, mas, de repente, quando se acorda, parece que o susto é grande demais, eu não sei o que acontece. Alguém deu exemplo esses dias aqui, parece jocoso, mas eu achei interessantíssimo. Ele disse que, de repente, descobriram que a vaca estava cheia de carrapato. Falaram, temos que acabar com os carrapatos. E alguém teve a feliz ideia, vamos fazer o quê? Mata a vaca. Mata a vaca para acabar com os carrapatos. O certo é que nós estamos diante de um, eu diria, o pós-festa, né? E veio a ressaca, e temos essa imensa dívida. E me preocupa mais, eu estava falando agora, eu estava vindo para cá e ouvindo no rádio,
E aí me saiu um número, que eu quero até procurar a veracidade, porque eu não acreditei. Mas já está aí falando nos rádios. Que agora os gastos, a máquina pública, ao invés de diminuir, subiu 4%. Eu falei, não é possível, porque falou que é um momento de ajuste, vamos apertar o cinto. Só que manda que vocês apertem o cinto, que as prefeituras apertem o cinto, que todo mundo aperte o cinto. Agora, todo mundo tem falado, é importante o governo sinalizar esse aperto de cinto nos seus próprios gastos. Tem um ditado que diz, enquanto houver dívida, não haverá herança. Enquanto os recursos não nos sobram, estiverem empenhados em saldar o passado, não haverá neste país nenhuma alternativa. E é por isso essa preocupação com os gastos, com esse negócio da gente ficar sempre endividado. Eu fui moço e agora sou velho, senador Randolfo. Para usar o pensamento do salmista, mas eu sempre ouço falar que nós estamos endividados, e não tem coisa mais que impacte, que tire a gente do prumo do que dívida. Pelo menos a mim. Enquanto não conseguimos estancar a sangria dos recursos federais, não haverá saúde, não haverá segurança, não haverá educação. Segundo o relatório divulgado pelo Tesouro Nacional há pouco mais de uma semana, o estoque da dívida pública federal brasileira alcançou 2,44 trilhões em abril deste ano. Eu não consigo imaginar nem quanto é uma quantia dessa, mas eu fico imaginando que são caminhões e caminhões de dinheiro. Trata-se de valor 2 vezes maior do que observado em 2005, quando era de 1,16 trilhão. Nos últimos 10 anos, embora o PIB tenha crescido em média a taxa de 3,64% ao ano, a dívida pública avançou mais que o dobro, 8,98% ao ano. Mantido o ritmo em 2027, ou seja, daqui a apenas 12 anos, teremos uma dívida que superará o conjunto de toda a riqueza que produzimos no Brasil em um ano. É a receita para o desastre, senhor presidente. E não podemos seguir fechando os olhos a essa situação. É importante salientar que a dívida cresce e cresce exponencialmente, apesar do gigantesco desembolso que fazemos. Apenas no ano passado, o governo federal pagou 170 bilhões. Eu vou repetir aqui. 170 bilhões em juros e encargos da dívida. É quase 2 vezes o que foi gasto com saúde e 100 bilhões a mais do que o governo da pátria educadora gastou com educação. Gastamos mais com os juros da dívida pública federal que com saúde e educação juntos. E mesmo assim, o volume só faz aumentar. Veja bem, nós pagamos 168 bilhões e o volume da dívida só fez aumentar. Em março último, a dívida teve o maior saldo mensal em 5 anos. Foram 4,8% de aumento em apenas um mês, provocados pela maior emissão de títulos da série histórica iniciada em 1999, com operação de mais de 70 bilhões. Ou seja, o Brasil tomou ainda mais dinheiro emprestado, as taxas de juros mais altas, para cobrir o rombo das despesas públicas. Sim, as taxas mais altas do mundo é a que nós temos aqui, porque o grosso de nossa dívida está hoje em reais. Quase 95% de todo o estoque da dívida, ou seja, 2,316 trilhões, refere-se à dívida mobiliária interna, captada por meio de emissão de títulos públicos. Nossos maiores credores são as instituições financeiras brasileiras, que respondem por 27,39% do total, seguidas pelos credores estrangeiros, com 20,27%, pelos fundos de investimentos, com 19,8%, e pelas instituições de previdência, com 18,35%. É por isso que todo ano a gente ouve. Instituição bancária tal, 6 bilhões de lucro. Instituições bancária tal, 5 bilhões de lucro. E por aí vai. Muitos desses credores preferem se endividar no exterior, em dólares, onde as taxas de juros são menores. E depois eles investem o dinheiro aqui, emprestando para a União, comprando em reais os títulos emitidos pelo Banco Central, que são remunerados para muito além da razoabilidade das operações financeiras. É o que chamam bolsa banqueiro. Às vezes a gente se preocupa, a gente se escandaliza, e falamos agora há pouco desses programas.
Mas essa Bolsa Banqueiro, ela é maior do que toda essa fusaca que o governo fez. O maior programa de transferência de renda do mundo não é o Bolsa Família, é o Bolsa Banqueiro. Porque ele transfere dos cofres públicos para os grandes empreendedores. E o número está aqui, não sou eu que estou trazendo. São números do Tesouro Nacional, 168 bilhões só com essa bolsa. O cenário é desalentador e nos convoca uma vez mais a buscar estratégia para reduzir o estoque da dívida pública, que nos sufoca a todos, inclusive a estados e municípios. E por falar em municípios, senhor presidente, tanto do seu estado quanto do meu e do Brasil inteiro, dia 28 desse mês, estarão aqui aportando em Brasília para pedir socorro, porque os municípios estão todos quebrados. O governo aposta no ajuste fiscal, no aumento do superávit primário, mas a verdade é que não vem fazendo a lição de casa. E essas medidas serão insuficientes, além de recair exclusivamente sobre as costas do trabalhador brasileiro. Nossa dívida vem assumindo a dimensão do desastre, senhor presidente. E precisamos entender como e porquê para que possamos sair dessa situação enquanto há tempo. Precisamos diagnosticar esse problema para que a solução venha logo a seguir. Não é de hoje que se suspeita que essa dívida é impagável. Ainda em 1987, logo após a última moratória brasileira, uma comissão deste Senado Federal, cujo relator era o então senador Fernando Henrique Cardoso, já denunciava a cilada em que estávamos metidos e motivava os parlamentares constituintes a inscrever, um ano mais tarde, no artigo 26 dos atos das disposições constitucionais transitórias, o compromisso com o exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. Desconfiava-se naquela época, como ainda agora, de que parcela expressiva da dívida externa brasileira seria não apenas ilegítima, mas ilegal, porque contratada de forma irregular e com cláusulas abusivas que seriam nocivas aos interesses nacionais. Pois bem, em 1989, senhor presidente, cumprindo a determinação da Constituição Federal, foi formada a Comissão Mista para a Auditoria da Dívida, cujos trabalhos foram inicialmente relatados pelo senador Severo Gomes. A comissão confirmou que inúmeros acordos de renegociação de nosso passivo teriam sido feitos sem a necessária aprovação do Congresso Nacional. No entanto, o relatório final da comissão nunca chegou a ser votado e suas conclusões, entre as quais a anulação dos contratos não referendados pelo Legislativo e a responsabilização criminal dos negociadores da dívida, jamais foram implementados. Ela evaporou-se. Ao longo dos anos de 1990, operaram-se os milagres da purificação e da multiplicação. A maior parte da dívida contratual podre foi convertida em dívida mobiliária limpa. E a dívida externa em dólares foi internalizada como dívida em reais, a um custo criminoso e extorsivo, com resultados desastrosos para o Brasil, que não apenas passou a dever mais e mais, mas viu sua moeda ser sobrevalorizada em relação ao dólar, com repercussões dramáticas para a balança comercial e a sobrevivência da indústria nacional. No final de 2005, o presidente Lula veio a público comemorar o pagamento antecipado de 15,5 bilhões de dólares ao FMI e o resgate antecipado de outros títulos de mais de 10 bilhões de dólares, como sinal de que a dívida externa já não era um problema. O que ele não nos disse é que o pagamento dessa dívida antecipado, senhor presidente, não foi feito com desconto, mas com ágio médio de 30%. Eu nunca vi ninguém pagar uma dívida antecipada e ter um acréscimo de 30%. E não significou em absoluto a redução da dívida pública federal, mas sim a troca de dívida externa por dívida interna, muito mais cara e com prazos muito mais curtos. Em 2004, a OAB ajuizou no Supremo Tribunal Federal a ação de arguição e descumprimento de preceito fundamental 59/2004, por meio do qual busca elucidar os termos em que foi construída a dívida pública brasileira, sempre encobertos pela névoa do sigilo fiscal. A própria Câmara dos Deputados instalou em 2009 a CPI da dívida pública,
concluída um ano mais tarde. Embora o relatório final denunciasse o crescimento desproporcional do endividamento público, a Câmara se recusou a promover uma auditoria completa da dívida e terminou por se concentrar na dívida de estados e municípios para com a União. A recusa limitou o alcance das investigações, mas suas conclusões fortaleceram a necessidade de se alterar o indexador da dívida dos estados e municípios, que aprovamos recentemente. Infelizmente, não foram em frente os projetos que estabeleciam limites para o crescimento da dívida mobiliária federal, objeto, por exemplo, do PLS 567/2007 e do PLC 54/2009, que foram arquivados em dezembro passado, ao fim da última legislatura. Depois de quase 4 anos parados na Comissão de Assuntos Econômicos, Por tudo isso, senhoras e senhores senadores, é hora de atirarmos um pouco de luz sobre a dívida pública, de romper o sigilo dos contratos e exigir mais transparência do governo federal. Para isso, venho aqui sugerir que esta Casa desarquive o PLS 567/2007 e o PLC 54/2009, que já tramitam em conjunto, e proceda, com apoio do Tribunal de Contas da União, a uma auditoria rigorosa de toda a dívida pública federal. É hora não apenas de limitarmos o crescimento da dívida pública, mas também de descobrirmos qual é efetivamente a origem e a destinação dos recursos que vimos tomando emprestado e que nos custam tanto, para que possamos estancar a farra dos especuladores e a sangria e os prejuízos bilionários ao Tesouro Nacional e ao Banco Central. A alternativa, senhoras e senhores senadores, é renunciar uma vez mais ao nosso futuro. E não podemos deixar aos nossos filhos, aos nossos netos, às futuras gerações, um país quebrado, que já nos baste o perverso e pesado espólio que recebemos de nossos antepassados. Nesse momento, senhor presidente, e já concluo, nós estamos aqui com a preocupação de aprovar duas emendas, que, a meu ver, além de não resolver o problema, ele agrava, porque aquelas duas medidas, 664 e 665, elas podiam ser feitas administrativamente, senhor presidente. Bastava que fiscalização. Se está tendo problema no seguro-defeso, aquilo ali era questão de fiscalização. No seguro-desemprego, fiscalização. Aliás, nós padecemos desse mal, de falta de fiscalização. Então, já que estamos aí querendo pegar as migalhas aí do lombo dos trabalhadores, poderíamos auditar essa nossa dívida. O que a gente faz? O que os economistas recomendam quando no orçamento pessoal a pessoa está muito endividada? Olha, que recorra aos seus financiadores, que vá renegociar o cheque especial. Pois bem, temos uma dívida tamanha que cresce. Precisamos falar sobre isso também. É o momento. Temos esse desafio como uma das casas e como um dos poderes desse país. Muito obrigado, senhor.